Quem aqui sabe o que é Design Thinking, por favor, levanta a mão. Vocês sabem, né? Com certeza, né? Certeza absoluta, né? Porque quando a gente fala em Design Thinking, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma série de buzzwords, né? Essas palavras da moda, né? Como, né, empatia, jornada, narrativa, alinhamento, até para formar uma frase onde o mapa mental da interação que a gente vai trazer com a inovação da performance leva o engajamento da experiência para o nosso stakeholder, né? E não quer dizer nada. Tá? A segunda coisa que vem à mente quando a gente fala de Design Thinking é post-its. Né? Eu acho que a 3M ganha muito dinheiro divulgando Design Thinking, tá? Tenho certeza absoluta, tá? Mas é muito importante assim, entender que o post deixa a gente muito feliz. Tá? Se vocês buscarem por imagens de galera usando post-its na internet, tá? Essas são imagens de bancos de imagens, pode ver que está todo mundo extremamente feliz. Tá? Então isso é uma ferramenta lúdica, e ela tem a sua importância, mas isso não é Design Thinking. Tá? Então, Design Thinking, na verdade, a gente tem que entender que não é exatamente uma metodologia. Tá? A gente não aprende Design Thinking fazendo um curso. Tá? Design Thinking é uma filosofia. Tá? Eu trouxe aqui uma definição do Tim Brown, que é um dos fundadores da IDEO, que é uma das empresas que mais divulgam a filosofia, né, pelo mundo. Tá? E para ele, Design Thinking é muito simples. Tá? É uma abordagem de inovação centrada no ser humano e baseada no conjunto de ferramentas do designer para integrar as necessidades das pessoas, as possibilidades da tecnologia e os requisitos para o sucesso no negócio. Tá? Então, na prática, Design Thinking é uma atividade centrada no ser humano. E esse tem que ser o nosso ponto de partida. Tá? Quando a gente pensa numa empresa que quer vender, que quer divulgar seu produto, que quer colocar ele no mercado, a empresa está focada em vender. Tá? Só que o nosso ponto central nunca é o nosso produto. O nosso ponto central é o usuário. E quando a gente coloca no centro, a nossa forma de entender as necessidades, ela muda completamente. Tá? É claro que essa filosofia, essa mentalidade, ela pode ser acompanhada de uma série de metodologias que ajudam a gente a projetar dessa forma. Tá? Inclusive é muito curioso, que se a gente também voltar para o banco de imagens e procurar por Design Thinking, o que mais tem é os fantásticos infográficos de Design Thinking com os 5 passos que a IDEO ensina a gente a aplicar. Curiosamente, tá, quase todos os gráficos são em hexágonos, e eu vi que vocês fizeram slides com hexágonos, tá, eu estou de olho. Tá, mas temos também as bolinhas ali no meio, tá, em segundo lugar. Tá. Agora, esses 5 passos eles são extremamente importantes. E aí eu vou inovar, e em vez de usar hexágono e bolinha, eu vou usar quadradinho. Tá. Então, o primeiro passo é empatia. O que é empatia dentro de uma abordagem de Design Thinking? Tá? Ele é aquele passo crucial para que a gente possa entender o ser humano. Então, na prática, a gente vai entender qual é o problema, qual é a necessidade e a oportunidade que a gente tem para trabalhar. Tá? Então, com isso, a gente se libera dos nossos preconceitos e a gente fica pronto a abordar o problema de formas inovadoras. Tá? A seguir, seria a etapa de definição, né? Quando a gente define o que a gente vai fazer, né? Como é que vai ser o nosso trabalho. Então, basicamente, a gente resume o que a gente aprendeu observando o usuário, né, durante a fase de empatia, e aí a gente começa a estabelecer as características, os requisitos que a nossa solução precisa oferecer. E aí a gente segue para a etapa de ideação, que aí é na hora de colocar a coisa para tomar forma. Né? Então, a gente começa a pensar numa forma de identificar possibilidades de solução. É o momento de pensar fora da caixa. Tá? Que eu sempre digo que é melhor jogar a caixa fora, pensa sem caixa nenhuma, para tentar aloprar completamente. E esse é o momento que a gente tem para pensar em qualquer tipo de solução a mais estapafúrdia que exista. Tá? Seguindo, a gente vai ter a etapa de prototipagem, tá? E aí finalmente a gente começa a tornar real aquilo que foi posto no papel. Tá? E aí o legal é que a gente pode trabalhar com inúmeras possibilidades, tá? Porque isso vai levar ao nosso próximo passo, que é a etapa dos testes. E aí você vai começar a pegar esses protótipos, que muitas vezes são simplificados, e vocês vão verificar se eles atendem, né, ao problema, ou se você vai redefinir até todo o problema com base, né, nesses resultados com esses usuários. Tá? O importante é que, de novo, isso não é uma metodologia. Tá? Isso, na verdade, se a gente parar para pensar, é como qualquer um faz projeto. A gente investiga o problema, a gente pensa no que a gente quer resolver, a gente tem as ideias mirabolantes, coloca no papel, projeta e aplica. Então a gente faz isso desde criança. E importante, como esse método é natural, ele não é necessariamente linear. Na verdade, a gente retorna diversas vezes. Tá? Então, uma etapa de testes pode trazer, né, novos conceitos acerca do nosso usuário, a gente pode pensar em novas ideias para uma etapa de ideação refeita, a gente pode reprototipar tudo aquilo que foi feito, tá? A gente pode redefinir todo o problema, não tem problema nenhum voltar, seguir quantas vezes forem necessárias, tá? Sem ordem nenhuma. O problema é quando a gente começa a perder o controle desse método, tá? E a gente entra numa zona completa, tá? E aí a gente consegue perder também o foco do trabalho. Tá? Então, o Design Thinking, muito mais do que uma fórmula mágica,
para resolver situações, né? Eu gosto muito de uma outra definição da Cole Stafford, que ela é diretora de design também da IDEO, onde ela simplifica, dizendo que é um processo para uma solução criativa de problemas. E eu acho que aí é que está a chave desse pensamento em relação a essa filosofia de design thinking. Tá? O que é criatividade? Né? A gente poderia aqui fazer um exercício. Eu sei que vocês estão com papel, então por que vocês não pegam o papel e desenham a pessoa que está do seu lado em 30 segundos? Eu não vou pedir para vocês fazerem isso, porque eu sei que o resultado não ia ser bom. Tá? Vocês vão começar a pedir desculpas para as pessoas do lado, tá? Vocês vão lamentar o resultado de vocês, metade não tem nem coragem de fazer. Agora, o curioso é que se a gente pede para uma criança fazer isso, ela faz sem pestanejar. Por quê? Né? Qual é a diferença? Por que a criança tem essa criatividade, né, e nós, adultos, não temos? Né? Quem explica isso é um psicólogo, tá? O Albert Bandura, da Universidade de Stanford, tá? E ele é bem objetivo quando ele fala das nossas fobias. Tá? Ele criou o conceito de eficácia própria. E nesse conceito, ele diz que quem assume essa postura de uma eficácia própria, ela se recupera do fracasso, porque ela passa a olhar, né, para as coisas que precisam ser resolvidas, pensando mais no conceito de como lidar com elas, e não nos problemas que serão enfrentados, ou naquilo que pode dar errado, né, como é que eu vou fracassar. Então, cada problema, na verdade, é uma oportunidade para você trabalhar soluções. Tá? Ele coloca isso em prática estudando pessoas que têm fobia de cobras. Eu sei que aqui ninguém tem medo de cobra, mas imaginem, fingem que vocês têm medo de cobra. Tá? E ele colocava os pacientes numa sala fechada e avisava para eles que na sala ao lado havia uma cobra. E essas pessoas ficavam com medo, ficavam nervosas, ansiosas, mas depois de alguns minutos, relaxavam, ficavam tranquilas e beleza, não tem mais medo de cobra. Tá? Aí ele abria uma janela, ali uma cortina, tinha uma janela de vidro, a pessoa via a cobra do outro lado e aí ficava com medo de novo, mas aí relaxava. Aí ele abre a porta para a sala do lado, a pessoa vê a cobra ali pertinho, e passo a passo, ele vai levando a pessoa para perto da cobra. Tá? E aí chega num ponto que a pessoa, no final, ela encosta na cobra. E, de repente, ela está observando que a cobra é um animal maravilhoso. Ele tem uma textura, tem escamas, tem cores, tem um movimento, coisas que ela nunca tinha observado por conta da fobia. E é isso que a gente tem com a criatividade. Tá? A gente tem medo de ser criativo. Então, essas metodologias que muitas vezes falam para usar técnicas de design thinking, elas colocam a gente em contato com esse medo de criar. Né? E que, basicamente, é um medo que vem do medo da rejeição. A gente acha que vai ser julgado pelo nosso colega e a gente precisa superar isso. Tá? Bom, tudo isso tem métodos, e métodos é o que não falta. Eu trouxe de exemplo aqui o Amsterdam Media Lab, que é um laboratório de design interativo e onde eles trabalham com o que eles chamam de cartelas de criatividade. Tá? E a gente vai ter cartelas da IDEO, vai ter cartelas de N fornecedores diferentes. Tá? E o Media Lab tem inúmeras cartelas, mesmo. Muitas cartelas. Tá? E eu não repeti nenhuma para montar esses slides. E me deu trabalho montar esses slides, porque eu tive que recortar cada uma dessas cartelinhas. Tá? O que você tem aqui são metodologias para diferentes etapas do projeto, para o momento de ideação, para o momento de empatia, para o momento de prototipação, tudo está mapeado, tudo está listado. E é legal aprender essas metodologias. O problema é que para aprender todas elas é quase que um curso de pós-doutorado. Tá? Então isso a gente tem que levar com muito cuidado. Então o que eu quero dizer com tudo isso é: design thinking é uma filosofia e não uma metodologia. Para aplicar design thinking, a gente precisa ser criativo. E aí temos diversas ferramentas que nos ajudam a ser criativos. Tá? Eu trouxe um estudo de caso bastante conhecido para a gente entender o impacto que essa inovação centrada no usuário, principalmente, ela pode trazer para a gente. Tá? Vamos voltar no tempo para 2005. Vocês lembram qual era o celular que vocês usavam em 2005? Não, né? O pessoal que estivesse na crista da onda teria o seu fantástico BlackBerry. E esse era o top do BlackBerry, o 8700. Aparelho com tela colorida, olha só. Tá? E só, tá? Ele não é touchscreen. Não adianta tocar na tela que nada acontece, tudo é feito pelo teclado. Tá? E ele tem esse teclado que facilita pra caramba a digitação. Né? O BlackBerry era conhecido por isso, você digita com os polegares. Né? O pessoal era viciado nisso e digitava super rápido. O mercado de smartphone começa a crescer e várias empresas começam a observar a oportunidade de investir nisso. Né? Então a gente vai ter aqui 4 rapazes que se juntam e formam uma empresa em 2003, uma empresinha que vocês devem ter ouvido falar, porque ela se chamava Android. Né? E a ideia deles é criar uma plataforma inteligente para dispositivos móveis. Né? Essa empresinha ela acaba sendo comprada por uma um pouco maior, que era o Google, tá? E nasce o Android que a gente conhece hoje. Mas aqui tem uma coisa interessante, tá? Essa compra aconteceu em 2005. Em 2006,
o Google apresenta o que eles chamam de hardware de referência, o aparelho que serviria de referência para a construção dos smartphones compatíveis com a plataforma. E esse é o hardware de referência. Tá? Esse era para ser o Android que a gente usaria hoje. Né? Então, o que ele tem de diferente em relação ao que havia antes, aos BlackBerrys? Nada. Tá? Você vai ter o mesmo teclado, uma telinha pequena, toda a interação é feita para um ponto central, a gente tem ali uma área de cursor, né, onde você tem os direcionais, e tudo que mudaria é que, na verdade, estaria integrado aos serviços do Google. Então, teria acesso rápido a e-mail, busca, os Google Docs e por aí vai. Mas, na prática, você não está alterando profundamente o que é um smartphone. Então, o que acontece em 2007? A Apple apresenta o iPhone. Tá? E o que o iPhone tem de diferente? Ele não tem teclado físico. Né? Então você já vai ter alguns dispositivos usando tela de toque. Então, você tinha o Trello, que foi muito utilizado, ele tinha canetinha para usar a tela, mas tinha teclado. E você vai ter o iPhone. O iPhone não tem nenhum teclado. Né? E por que o iPhone é um projeto pensando no usuário? Tá? Porque o que a Apple faz é observar como é que o usuário utiliza o smartphone. E o que ela aprende? Que mesmo que o usuário que escreva mais texto na história, né, na época do BlackBerry, ele não usa o teclado o tempo todo. Na verdade, o teclado é usado por um tempo muito reduzido em relação ao tempo que a gente utiliza o nosso celular. Né. O teclado é usado basicamente para responder às mensagens, mas quando você está lendo a mensagem, você está ouvindo música, você está pesquisando, o teclado não serve para nada. Né. Então, por que não tirar esse teclado e criar um sistema que exiba o teclado quando a gente precisa? Né. E esse é o conceito por trás da tela inteira sem teclado. Só que ao substituir o teclado por uma tela não é eficiente. Eu preciso aqui da parceria de tecnologia. Tá? Então é legal a gente também conhecer aquilo que está sendo desenvolvido e aquilo que a gente pode aproveitar para os nossos sistemas. Tá? Então, no caso da Apple, ela troca o sistema de tela capacitiva, que era uma tela... capacitiva, uma tela que era acessível a toque, né? Que ela utilizava uma canetinha, ela só tinha um ponto de detecção, né? Então não podia usar dois dedos ao mesmo tempo. Tá? E ela passa a usar uma tela capacitiva que ela utiliza a energia eletrostática dos dedos e com isso eu não preciso pressionar a tela, é só tocar. E eu ganho a vantagem de poder usar mais de um dedo. Né? Eu não sei quem chegou a usar um smartphone antes do iPhone, tá? Mas tem o caso clássicozinho assim, de como é que você amplia uma imagem utilizando um BlackBerry da vida. Né? Você vai ver a sua foto ali, eu quero dar zoom na foto. Então vamos supor que eu já abri a foto, tá? Eu já aprendi a fazer isso depois de ler o manual. Tá? Então eu vou apertar um botão no teclado que abre um menu na tela, um menu mágico que não existia. Aí eu vou selecionar nesse menu, usando o direcional, a opção visualizar. Aí eu vou clicar no menu, ele abre, desço até ampliar, clico em ampliar, aí vem uma barrinha que eu movendo para a esquerda e para a direita, ele dá zoom no centro da imagem. Se eu quiser mover a imagem, eu ainda tenho que movimentar para ver o zoom no canto esquerdo. Como é que a gente dá zoom no iPhone? Né? Com a pinça. Repara que o fato de eu aumentar o número de dedos de 1 para 2 muda completamente a forma de operar a interface. Não é simplesmente uma interface multitoque. Ela deixa de ter interface, eu manipulo a foto diretamente. Tá? O impacto disso é tão grande que você vai ter, em 2007, esse incrível número de aparelhos multitoque, tá? E no ano seguinte você começa a ter no mercado toda a concorrência seguindo o mesmo conceito. Né? E o que a gente tem no final de tudo isso é, hoje, o formato padrão do celular é o retângulo preto com tela gigante. Né? Então reparem que essa mudança, né, essa disrupção no mundo dos celulares, ele veio porque uma empresa resolveu imaginar como é que o usuário realmente usa o aparelho. Pensa em situações reais de uso e não simplesmente pega tudo que é tecnologia, junta num produto e joga esse produto no mercado. Né? Era isso que as empresas celulares estavam fazendo, e por isso que todos eram iguais ao BlackBerry. O que mudava era a tecnologia por trás. Um era mais rápido, tinha tela com mais cores, etc. Mas, em termos de uso, era tudo muito parecido. Né? A Apple, em 2007, ela foi premiada com um prêmiozinho de inovação da revista Time, e não era pelo aparelho. Né? Ela ganhou um prêmio pela interface, tá? Pelo multitoque, né? Por essa coisa totalmente fluida, né? Pela não interface. Tá? Então eu quero voltar para o nosso slide fofo, porque isso também deu muito trabalho para fazer, tá? O PowerPoint ele realmente suga a vida da gente. Tá? E deixar claro para vocês, isso é Design Thinking. É conhecer as ferramentas que existem de apoio para a gente poder colocar a nossa criatividade em prática e a gente não se restringir aos nossos, né, limites criativos, né? Sem ter medo da rejeição. Tá? É fazer bagunça e deixar essa bagunça acontecer. Tá? Obrigado.